paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Olha só, Jesus estava falando a respeito da sua grande obra para os seus discípulos. Vocês podem observar isso ali no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, tratando do que seria a sua morte e de repente, acho que é o versículo 23, 22 ou 23, Pedro, ele diz para Jesus não seguir com esta obra, que Jesus não seguisse com aquele projeto ao qual ele tinha sido escolhido para realizar aqui na terra. E prontamente Jesus falou a Pedro: para trás de mim, Satanás. Parece que até que seria uma palavra tão dura ao nosso ver, ou até mesmo as palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz: Jesus, você não pode fazer isso. Quer dizer, eu estou parafraseando, mas mais ou menos isso que ele quis dizer. De repente, a gente pode observar que Pedro estaria com uma boa intenção até de, em tese, livrar Jesus daquela situação do sofrimento que ele passaria na sua grande missão. Mas para alguns que poderia ser ali apenas uma forma de se solidarizar com Jesus, Jesus não entendeu dessa forma, né? Jesus não entendeu aquela atitude de Pedro como uma solidariedade. Mas Jesus viu que o inimigo havia naquele momento usado a boca, né, do apóstolo Pedro, uma referência para o cristianismo. Não surgirá nenhum homem na face da terra semelhante ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Paulo. Pedro, através do nome de Jesus, fez milagres na sua sombra, curava, por exemplo. Ele pregou e muitas pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo em uma só pregação que ele fez. Claro que esse episódio foi antes desse grande milagre, podemos dizer assim, que Pedro realizou através de Jesus Cristo. Mas ele era um discípulo de Jesus, andava com Jesus. Mesmo assim, o inimigo usou a boca de Pedro. É possível que hoje homens, e digo homens crentes, estou falando principalmente para pessoas crentes, elas sejam usadas pelo inimigo? Sim, é possível. Se o apóstolo Pedro, homem chamado por Deus, estava com Jesus, andou com Jesus, o apóstolo Pedro, né, um pescador, o inimigo usou a sua boca, quanto mais hoje, que em termos do grau de espiritualidade, como eu disse, não haverá homem que chegará a aquilo que Pedro foi e aquilo que ele representa para a igreja. Então, se o inimigo usou a boca de Pedro, é possível que hoje também homens sejam usados pelo inimigo para, de repente, complicar, trazer algum tipo de problema para a obra de Deus. Esse fato que aconteceu no engenho de Sara, que vocês podem acompanhar aqui comigo, essa situação que vocês estão vendo aí, isso aí foi uma reação desproporcional. Claro que foi uma reação desproporcional, uma reação inaceitável. Hoje, nesse vídeo, não vou falar das questões jurídicas. Prometo fazer um vídeo posteriormente tratando dessa questão aí do ponto de vista jurídico. Tá? Hoje eu quero falar apenas do ponto de vista espiritual. Está aí. Isso foi uma reação a uma ação. A gente aprende que toda ação vem uma reação. Então veja só, qual foi a reação, né? Depois a gente continua olhando esse vídeo. Veja só, qual foi a ação que fez surgir essa reação? Esse templo, esse terreno, esse lugar foi cedido pela família para que há aproximadamente 24 anos, eu acho, média isso aí, 24, 25 anos, aí a DPE, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, estabelecesse esse templo aí para ganhar almas para o reino de Deus. A família emprestou, ela não doou, ela apenas cedeu o pastor Ailton José Alves à Assembleia de Deus para que construísse, esse templo. Está aí, vocês estão vendo. O tempo foi passando, as pessoas foram se convertendo. Escola dominical, círculo de oração,
coral, vigília, doutrina. As pessoas foram chegando e entregando as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Então, a partir daí se formou uma certa afinidade, né? Uma junção espiritual de pessoas. Então, as pessoas dessa comunidade aí que vocês estão vendo, elas estavam ligadas pelo sentimento espiritual de poderem estarem juntas neste lugar para glorificar o nome do Senhor. Um local separado para a glorificação do nome do Senhor. A primeira reação que eu quero trazer para vocês, que foi uma reação, a primeira ação, foi uma ação que não partiu de Deus. Foi uma ação que veio do inimigo. Com todo respeito à família que é proprietária deste terreno, eles são proprietários realmente desse empreendimento, desse imóvel aí, tem todo o direito de exercer a propriedade, porque são titulares desse direito. Eles cederam há 20 e poucos anos para que se construísse a igreja, e de repente, eles chegam para a igreja e dizem assim: nós queremos o templo de volta. Nós queremos o templo de volta. Veja, me parece que eles não observaram os demais irmãos que congregam nesta igreja. Os adolescentes, os idosos, a mocidade, todas as pessoas que estavam ligadas aí por esse sentimento espiritual. Vocês não acham que essa atitude de você chegar assim, rapidamente, e exigir que o templo seja devolvido, porque supostamente funcionaria neste lugar uma outra igreja. Vocês não acham que isto foi um desrespeito aos demais membros que congregam aí, que cultuam aí, que estavam ligados sentimentalmente a esse ambiente? Vocês não acham que isso ofendeu de alguma forma? E aí vocês estão dirigindo uma família que é proprietária desse imóvel, desse estabelecimento, desse terreno. Vocês não acham que essa atitude de vocês foi uma atitude não pautada na espiritualidade, mas no rancor, na raiva, que Deus não habita? Foi uma decisão tomada não pela vontade de Deus. Por quê? Porque vocês fazendo isso, vocês atingiram o sentimento das demais pessoas que cultuam neste lugar, que cultuavam nessa igreja. Então vocês acham justo o que vocês fizeram de simplesmente pedir o templo de volta e os irmãos, pelo menos por alguns dias, ficarem sem ter onde orar, sem tempo para orar? Os novos convertidos, as pessoas que cultuavam nessa igreja. Então, foi uma atitude do inimigo. O inimigo, assim como ele usou a boca de Pedro, com Pedro ele usou a boca, mas não significa dizer que ele só use as pessoas através de sua boca, mas através das suas atitudes. As suas atitudes foram atitudes que não vieram de Deus. Foram atitudes erradas. Essa ação foi uma ação, não uma ação espiritual vinda de Deus, mas uma ação espiritual vinda do inimigo. Vocês deram lugar ao inimigo. Exatamente. Não se sintam ofendidos com isso, porque se o inimigo, ele provocou Pedro, se o inimigo, ele usou a boca do apóstolo Pedro, homem dotado de muitas autoridades, um homem que andou com Jesus, se o inimigo usou a boca dele, por que não ele pode hoje também, por que não ele não poderia, nos dias de hoje, utilizar pessoas que de repente não vigiam, não estão pautadas na oração e dão lugar ao inimigo? Exatamente isso que aconteceu. Mas por que tudo isso? Aí eu não tenho como provar. Peço desculpas se não for verdade. Mas me chegou ao conhecimento que algum integrante aí da família teria sofrido uma correção, uma disciplina que é comum de pessoas que são falhas. Falhar e errar, todo mundo falha, comete alguma fraqueza. E aí precisou de passar por alguma correção. E o Estatuto da IADPE, da Assembleia de Deus, ela diz que a partir do momento que o membro sofre uma correção, uma disciplina, e ele tem algum cargo, ele fica afastado dessas funções. E, como eu disse, não tenho como provar, mas me chegou ao conhecimento através de pessoas daí mesmo, de Moreno, de que algum integrante da família teria recebido uma disciplina
se sentiu ofendido, insatisfeito, e aí resolveu, juntamente com a família, tomar essa decisão. Não foi uma decisão correta, tá? Mas está errado a família pedir? Não, não está errado. Não sei se isso foi feito, mas eu prometi aqui que não ia falar de questões jurídicas hoje, apenas essa questão espiritual, mas vou só adiantar aqui uma pequena coisa. Se a família realmente queria esse templo de volta, o terreno de volta, deveria chamar a direção da instituição, da Assembleia de Deus, não sei se foi feito dessa forma, e dar um intervalo de tempo para essa transição. Pastor, nós queremos o terreno de volta, e aí a gente não quer mais a Assembleia de Deus aqui. Mas a gente vai dar um prazo, período, 6 meses, 1 ano, para que seja feita a transição, ou 6 meses, para que seja construído o templo. Isso seria a decisão correta. Não sei se procederam dessa forma. Não, irmão Paulo, nós procedemos dessa forma. Ok. Eles ficaram resistentes, certo. Se procura o Poder Judiciário, se busca uma ação de reintegração de posse ou alguma outra ação pertinente. Esse seria o procedimento. Então vocês erraram, vocês deram lugar ao inimigo e chegou a este ponto. Agora vamos falar falamos da ação, vamos falar da reação. A reação absurda. Nós não concordamos a forma de reação que teve a IADPE. Aí eu não vou dizer quem mandou, quem não mandou, isso vai ser provado perante o Poder Judiciário. As investigações, o Ministério Público, com a sua denúncia, juiz no processo, sentenciando ou não os investigados. Isso vamos ver lá na frente. Mas o que a gente está vendo é que realmente houve uma reação desproporcional. Exatamente, uma reação negativa e totalmente errada. Da mesma forma, a igreja deveria proceder do mesmo modo, da mesma forma. A família pediu o templo, e se a IADPE entendesse que fez alguma benfeitoria aí, se tem algo que ela realmente precisa reaver pelos seus investimentos, uma ação judicial a pleitear as benfeitorias. Pintou o templo na frente, tirou o nome, correto. Levou os bancos da igreja? Bom, isso é razoável para se colocar os bancos em outra igreja. Mas aí, não, vamos pleitear algumas benfeitorias que nós fizemos nesses 20 anos. Não pegar uma retroescavadeira, como nós estamos, deixa eu mostrar aqui, novamente, uma retroescavadeira com um exército para desconfigurar o templo da igreja. Não, isso não foi a forma correta, isso não foi uma reação correta. Então, eu condeno essa reação. Também foi uma reação pautada não na espiritualidade, na passividade, mas uma ação por parte do inimigo. Isso foi uma ação contrária à vontade de Deus. Não era dessa forma. Não deveria ter procedido dessa forma. Prejudicou também os membros, as pessoas que cultuavam aí. Prejudicou, e muito. Então, condeno também essa atitude. O inimigo também utilizou essas pessoas para proceder desta forma. E aqui eu estou falando dentro das minhas convicções, da minha convicção espiritual, de que isso não foi uma ação pautada na espiritualidade. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, destruir não é o nosso papel. Nosso papel é construir. Então, foi um ato totalmente contrário àquilo que ensina a palavra de Deus. Vocês entendem a palavra, acho que muito mais do que eu. Foi uma ação pautada na carne, na revolta, na raiva. Tá? Então, tanto a família quanto os responsáveis da IADPE, que procederam dessa forma, quem deu a ordem, quem executou, agiram pela vontade do inimigo, deram lugar ao diabo e chegou a esse estado que chegou. Tanto a família quanto os responsáveis que determinaram essa situação que vocês estão vendo aí, nesse vídeo que estou mostrando aqui para vocês no YouTube. Tá bom? Exatamente. O que o inimigo fez lá usando a boca de Pedro, aqui ele agiu não usando a boca, mas agiu dessa forma. Deus não aprovou essa atitude, hein? Não. Não seria a forma correta de se proceder. Chegar e destruir a igreja também não seria a forma correta a família chegar e rapidamente pedir o templo sem negociar, sem conversar. Faltou diálogo,
faltou conversa. Interessante que na cidade de Moreno, antes desse pastor, tinha quem era lá era o pastor meu xará, o pastor Paulo. A informação que as informações que chegaram é que ele foi um bom pastor em Moreno, pastor excelente. Inclusive, quando ele saiu, segundo algumas informações, as pessoas ficaram chorando, outras ficaram sentindo muita saudade. Enfim, quer dizer que ele era um pastor excelente. E durante a sua gestão lá em Moreno, não se teve essa situação aí. Não estamos dizendo que o pastor que assumiu essa cidade, ele é pior do que o pastor Paulo, enfim, ele não é um bom pastor, não é nada disso aí. Não é nada disso. Mas isso é bem esquisito, né? Isso é bem esquisito. Não sei se o pastor Paulo procederia dessa forma, também não sei se foi o pastor de Moreno. Eu já disse para vocês, nós só vamos saber quando a autoridade policial concluir o inquérito, seu relatório, enviar para o Ministério Público, depois o Ministério Público, o juiz dá um despacho, recebendo a denúncia, e aí torna-se um processo, sentença, recursos, trânsito e julgado. Aí nós vamos saber realmente quem foi ou quem foram os responsáveis por esses atos aí realmente, quem determinou, quem executou, enfim. Mas como eu falei para vocês, não houve espiritualidade, não deram lugar ao espírito. Foi uma ação pautada pela vontade da carne, da revolta, da raiva, da briga. Enfim, tanto a família, vou repetir, tanto a família quanto os líderes da IADPE. Já tinha ali, né? Já tinha ali um caminhão, tá aqui, retroescavadeira, realmente veio para derrubar mesmo a igreja, né? Realmente para encerrar os cultos de vez aí. Bom, meus irmãos, espero que não tenha ofendido alguém. Se ofendi, peço desculpas e perdão. Não tenho nenhum constrangimento de reconhecer meu erro quando erro. Mas essas são as palavras que eu gostaria de falar para vocês. No próximo vídeo, a gente vai tratar um pouco a respeito da questão jurídica disso aí. Vamos ver se realmente houve algum tipo de crime, o que é que eu acho, se houve ou não algum crime, e por aí vai. A gente vai tratar desses assuntos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço.